caríssimos alunos, bom dia. Começo por cumprimentar as alunas e os alunos, porque são eles a razão que aqui nos reúne. E são o que de mais importante nós podemos encontrar na escola. Nas escolas. E hoje estamos neste espaço muito agradável, mas o que aqui nos reúne não tem motivo diverso daquele que na escola perseguimos todos os dias. E que não é coincidente com a festa. Não é uma festa que pretendemos materializar cotidianamente na escola. Por isso, vêm aqueles que têm vontade de estar e concorrer para o objetivo que a escola prossegue diariamente, capacitar, promover conhecimento, desenvolvimento de capacidades e competências, e vêm também aqueles que, enfim, não estão tão comprometidos com estes princípios, são de algum modo obrigados a isso. E este é o maior obstáculo que nós encontramos na escola. É que temos que trabalhar com aqueles que estão voluntariamente e com aqueles que obrigatoriamente têm que estar também. Porque nós dirigimos a todos. Aquele menino está ali, tem tu, sim, percebeste? Não, este menino ali. Sim, tu percebeste. Não, o outro. Sentaste ali, só senhor. Portanto, nós temos na escola aqueles que querem estar e aqueles que nós obrigamos a estar. E essa é a grande diferença entre um espaço que é uma escola e uma festa, onde só vai quem quer. Mas nós não desistimos de ninguém. E por isso criamos oportunidades para todos. Para quê? Para que no limite é a utopia que perseguimos. Todos queiram estar. E a escola, e o conhecimento, e a capacidade, e a promoção da mesma, e a competência, e a razão, e a boa relação, possa ser um objetivo comum de todos. E este espaço de oportunidades que é a escola, onde todos nós, docentes, não docentes, e convidados, connosco concorrem para esta co-criação, deste espaço privilegiado na criação da razão, possa, nesse espaço de utopia, acontecer com a acuidade necessária. Caríssimos colegas, muito obrigado por estarem presentes. Caríssimo colega Inês, por ter convidado e promovido este espaço tão relevante e agradável como aquele que hoje partilhamos. E, finalmente, cumprimentei primeiro os alunos, que são os mais importantes, mas permitam-me, hoje, todos nós, podemos e devemos ligar aos nossos convidados aquela circunstância que, recorrentemente, podemos socorrer-nos. Os últimos são os primeiros. Muito obrigado pela presença, por terem aceitado o convite que a minha colega Inês, a nossa colega Inês, vos dirigiu, e por connosco concorrerem para a construção deste espaço que, no limite, queremos que seja uma festa. Então, bom dia, boa atividade, bom trabalho, grato pela presença, infinitamente grato pelo convite. Bom dia e muito obrigado. Todos têm a identificação, a história. Muito obrigado a todos. E agora, o professor Paulo diz que são os nossos convidados e os convidados que passam a alguma ordem. A professora Inês, enfim, que faz a sua. Sim. Agora, muito obrigado. Então, como vocês sabem, estou para todos os alunos, e essencialmente os de arte também, mas é para todos, a presença do Alberto Mendes e do Sobral Centeno deve-se essencialmente por nós estarmos com um projeto, e esse projeto quis imenso, ao longo do ano letivo, trazer algo de diferença, que era a cultura, porque os alunos não tinham tempo para a cultura, as pessoas não têm tempo para a cultura.
Portanto, são estes bocadinhos depois que tanto alunos como professores têm este bocadinho em que, devido a pessoas que são excepcionais humanamente, quando recebem um convite, claro que saliente, como são amigos de há uns anos, nem vale a pena dizer senão desmaiamos, e então estes artistas achei que era importante para vocês começarem a entender o que se passa no mundo da arte. Por exemplo, Sobral Centeno, olham para ele, imaginem, estão a ver aqueles dois quadros? Qual será o quadro de Sobral Centeno? Da direita, sim senhor. Acertaram, quem disse da direita. Portanto, Albuquerque Mendes é o quadro da esquerda. Não, da direita. Para vocês, da esquerda. Está no outro, não, está no cartaz. Olha, vou começar. Quem é que quer começar? Olha, tem a moeda ao ar, eu não sei. Um de vocês tem que começar. Posso começar? Pode, Sobral. Ótimo. Bom dia a todos. Acho que aqui o diretor da vossa escola já fez as devidas apresentações. Pronto, eu normalmente já fiz uma ou duas destas sessões. Eu fui professor durante muitos anos, eu fui professor de todos os níveis e graus de ensino. Portanto, conheço um pouco, portanto, mais ou menos como vocês se comportam. Não, da última vez que eu estive foi no Liceu Garcia da Horta, Liceu não, na secundária Garcia da Horta, em que os meninos não se portaram muito bem. Quer dizer, eu era professor do Politécnico do Porto, tive que assumir a situação ou a posição do professor desses jovens, no fundo. Aqui, penso que as pessoas estão muito bem comportadas. Não sei se isto é devido à direção da escola, aos professores que trabalham com vocês, portanto, acho que há uma participação que vai ser ativa, penso eu, dentro em breve. Bom, e gostavam de saber o que é que eu fiz, o que é que eu faço, porque é que eu estou aqui, porque é que eu sou artista. Não, aquela coisa de ser artista, desde jovenzinho, bom, eu desde miúdo, desde os meus 10, 12 anos, segundo ano, eu já sabia o que é que eu queria ser, ou melhor, para o que é que eu queria estudar. Eu queria estudar Belas Artes. Ao estudar Belas Artes sempre assumi isso desde jovem. Claro que a família, na época, agora não, a família, nessa época também tinha que dar muito apoio para as pessoas seguirem a carreira das artes. Porque para as escolas de Belas Artes, arquitetura, pintura e escultura, que era o que havia na época, nem toda a gente ia porque os pais não queriam que os filhos fossem médicos, engenheiros, doutorados, disto ou naquilo. E as escolas de Belas Artes, na altura eram escolas superiores de Belas Artes, era um ensino superior à parte das universidades. Hoje isso já não existe, está tudo integrado, os politécnicos e as universidades, portanto, e a Escola de Belas Artes hoje está integrada nas universidades do Porto e de Lisboa. Portanto, é só para vocês ficarem mais ou menos com uma ideia como era antigamente. Bom, porquê é que eu fui dar aulas? Não sei, eu estava a estudar, estava no primeiro e segundo ano das Belas Artes, e fui dar aula. Naquela época era fácil, hoje é um bocado mais complicado. E segui o meu caminho até acabar a curso, a licenciatura, e depois segui mais ou menos a área profissional. Mas diz assim, era professor, era artista. A minha posição sempre foi como artista plástico. Claro que dar aulas faltava-me também essa componente, para ser artista também falta essa componente de trabalhar com os alunos. Não com os alunos da vossa idade, mas com os alunos a nível do ensino superior. Foi aí que eu trabalhei muitos anos, portanto já era uma área muito específica naquilo que me interessava fazer, ou seja, eu dava a pintura, dava a gravura, dava o desenho, a um nível já completamente distinto daquilo que vocês fazem aqui. Aqui vocês, não sei se têm as cadeiras ou as disciplinas de desenho, era a educação visual, era os trabalhos manuais, os trabalhos oficinais, eu passei por essas disciplinas todas, quando fui ao professor de secundário. Portanto, já estão a ver que eu tenho tenho um trajeto bastante grande nesta área. Pronto. E terminei no superior. Pronto, superior trabalhei quase 20 e poucos anos, portanto, não é muito nem é pouco, é o tempo. Pronto. Foi um tempo que foi importante para mim, mas porquê que deixou? Deixei porque tinha outras atividades para fazer. Eu nessa altura estava mais ligado à Alemanha, ou seja, que eu trabalhava com uma galeria de Berlim, e que me absorvia muito tempo e tinha que estar muito, portanto, e tens que fazer uma opção.
ou ficas no ensino até mandar embora, até atingir a idade da reforma, não é? Eu vim embora antes porque tinha outra atividade. Pronto. Mas não foi o ensino que me, como é que eu usei dizer, que me desiludiu. Não. Foi uma opção de vida que eu fiz, não é? Tinha que estar a trabalhar até este ano que passou. Portanto, estão a ver, a diferença é essa. Eu vim muito cedo para a reforma. A reforma da área de ensino, porque um artista plástico nunca se reforma. Só se reforma quando não estiver neste mundo, não é? Ou que um dia feche os olhos. Portanto, é uma situação um pouco diferente. Enquanto um atleta de futebol, nós estamos a ver o Ronaldo. O Ronaldo é um jovem, tem 30 e tal anos, não é? E ele daqui a 2 anos vai deixar de jogar futebol, que é impossível jogar futebol com 42 ou 43 anos, não é? O que é que ele vai fazer? Poderá ser técnico. O artista plástico, o pintor, o escultor, trabalha toda a vida. Entenderam? É uma situação essa. Vocês agora também estão numa situação que vão optar pela uma futura carreira, ou seja, vocês agora ou já decidiram a área, que eu não sei muito bem como é que isto funciona agora, eu sei, na minha época ou era letras ou era ciências, agora é um pouco mais específico e é mais direcionado, não é? A partir do 10º ano, não é? É assim, pronto. Vocês estão na área das artes, é? Vão querer seguir artes, mas não sabem o que é que vão querer. Não é? Se querem arquitetura, se querem pintura, escultura, design, agora é mais abrangente, a área é maior. Até estilismo, não é? Agora é um pouco diferente, não é? A minha história de vida um pouco foi essa. Portanto, e agora, o mais interessante deste tipo de conversas é vocês porem questões e nós, da minha parte, respondo. Aqui o meu colega Alquete Mendes também responde, mas ficaram mais ou menos a saber um pouco da minha história de vida e na área que vos está agora a ser, portanto, importante para a vossa vida, não é? Vocês agora estão em formação, não é? A vossa formação agora é estudar até aos 22, 23, que isso agora nunca acaba. Porque agora os alunos vão para as faculdades, depois fazem os seus cursos, são 3, 4 anos, Belas Artes são 5 anos, portanto, é diferente, já estão a ver que é diferente dos outros cursos, não é? Belas Artes, Medicina, Engenharia, os outros cursos são 3 anos. Depois fazem os mestrados, mais 2 anos, depois mais um pós-graduação, depois fazem o doutoramento e andam quase toda a vida a estudar. Aos 40 anos estão aptos para trabalhar, mas nunca trabalharam. É um problema que se passa agora também na juventude, não é? As pessoas só quando acabam os seus estudos é que pensam começar a trabalhar, mas não vão jovens com 20 e poucos anos como nós, não é? Nós aos 24, 25 anos, 23, 24, já estávamos todos já a trabalhar. Muita gente, na minha época, a área de ensino era uma abertura muito grande. Hoje em dia, a área de ensino, ou seja, seguirem a carreira de ensino, está como no meu tempo, quer dizer, há falta de docentes, não sei, isso é o que eu ouço mais ou menos, porque eu corri muitas escolas, que eu estive ligado à formação dos professores de arte também, não é? Por aqui, há muitos professores por aqui, sobretudo aqui na região de Aveiro, para os meus alunos, de vez em quando encontram, não é? Na Universidade aqui de Aveiro, muita gente foi minha aluna. Bom, seguiram os seus trajetos de vida e outros caminhos. E de vez em quando nós nos vamos encontrando. Pode ser que um dia vocês também vão para Belas Artes, um dia também nos encontremos, portanto, na área mais das plásticas, que é aquilo que mais respeito me diz, são as artes plásticas. E acho que foi interessante estar aqui a falar com os jovens. É uma das coisas que sempre gostei também. Apesar daqueles cursos que nós dávamos muito... Há uma coisa muito interessante, havia uma escola, há uma escola em Matosinhos, que é a Escola Augusto Gomes, que promove um prémio de pintura Augusto Gomes. Já participei como professor convidado para lecionar essa disciplina das artes plásticas. Todos os professores tínhamos um tema. Durante uma semana tínhamos um grupo de alunos que estávamos a trabalhar diariamente sobre um tema que eu dava, sobre pintura e design, portanto, era mais ou menos isso. Isso é mais uma coisa que vocês aqui podem fazer, aqui a escola, eu agora estou a referir aqui à direção da escola, podia criar um prémio de artes plásticas, que há jovens que cheguem e interessados, penso eu, para fazer uma coisa destas, que é uma coisa pós-laboral também. Mas era uma coisa muito interessante, mas tinham que ser um artista importante aqui da vossa zona, desta coisa da zona centro, Aveiro, Coimbra, por aqui, e depois fazer um trabalho de homenagem no fundo, um prémio que podem atribuir aos alunos mais interessantes,
Pronto, e haver um júri, convidar artistas plásticos daqui também da Universidade de Coimbra, também ligado às artes, também, do Porto. Isso é sempre mais, são sempre ideias e nós juntamos as ideias e depois nasce qualquer coisa. Portanto, eu da minha parte agora vou passar aqui ao Alqué e depois eu estou disposto, portanto, a responder, portanto, às questões que vocês propuserem. Está bom? Bem, olá, eu chamo-me Albuquerque Mendes e nasci numa pequena vila da Beira Alta, chamada Trancoso. Fui votar para Coimbra com 10 anos e se havia uma coisa que era muito comum em mim, era exatamente eu gostar imenso de pintar e desenhar, era uma atividade. Mas nunca tive muita consciência que queria ser pintor. Ou seja, eu nessa época eu achava que o que eu gostaria de ser talvez era ator, ou escritor, ou poeta. Porque eu dividia exatamente uma atividade que eu gostava muito, que era pintar, juntamente com outras atividades que eu gostava. E que descobri que era ver cinema, ler, gostar de poesia e viajar. Portanto, ver museus e coisas assim. Atenção que isto é de uma época do século passado, nos anos, princípio dos anos 60, ou seja, vocês, nem se calhar os vossos pais eram nascidos nessa época. E acontece que eu não pensava na pintura como uma profissão. Eu fui para Avelar Brotero, para a escola secundária de Avelar Brotero, e na escola havia imensos cursos de teatro fundamentalmente. E eu frequentei os cursos, frequentava os cursos de teatro, que era dado por personagens muito engraçados, como eu vejo agora, com esta distância, ou seja, eram pessoas que vinham de cursos de teatro quando andavam na Faculdade de Letras de Coimbra e, ao mesmo tempo, faziam cursos com atores, ou seja, juntamente connosco, como nós estamos a fazer agora. Portanto, só que eles faziam cursos, inclusive com 2 atores, que era com o Mário Viegas e com o João Perry, que a vocês não vos diz nada, mas que eram atores, em determinada altura, muito interessantes quando eles eram também jovens, para um miúdo com 12 e 13 anos assistir portanto, explicar-lhe o que era estar perante uma plateia, como é que era a colocação de voz, como é que ele se devia comportar, ou seja, todo o trajeto pessoal, como ator, se relaciona exatamente com a plateia. E exatamente esse tipo de energia que agora se fala entre o público, são vocês, e eu próprio, em toda a maneira como eu organizo a minha apresentação. Que normalmente vem de um texto escrito, pré-escrito, alguma poesia, e a partir daí eu trabalho. No meu caso, é improvisar exatamente isso. Quando eu pensei que queria ser pintor, artista, que era uma coisa que eu não fazia ideia nenhuma, porque sempre em determinada altura, a minha ideia era sempre, sim, eu faço arte e gosto de não sei quanto, foi quando eu descubro exatamente uma coisa em Coimbra chamada Círculo das Artes Plásticas de Coimbra. E o que era o círculo? Era um sítio ligado à Associação dos Estudantes, em que aceitavam alunos de outros graus de ensino. Eu fui com 17 anos para lá, e havia aulas que não davam nada. Portanto, nós tínhamos aulas com professores da Escola de Belas Artes do Porto, mas que não davam um diploma. Ou seja, aquilo não servia para nada, certo? Mas só servia para mim. E, portanto, para me orientarem nas minhas coisas, nas minhas artes e o que é que eu produzia. E isso foi um deslumbramento para mim. E depois houve outra coisa que também foi um deslumbramento para mim, que foi em 1970, também é lá atrás, no século passado, ter ido a Paris. Portugal era um país muito cinzento, que eu nos vou dizer, se vocês forem no Google escreverem, vão ver, havia censura, era uma chatice, ou seja, os filmes eram cortados no meio, a maioria dos livros não se conseguia ler, era uma chatice. Viver em Portugal nessa época era uma chatice enorme, que vocês nem sequer imaginam o que era. E eu fui para Paris, tinha 17 anos. E em Paris eu vi o que era uma cidade, portanto um país, em que não havia em que eu poderia ir aos museus que quisesse, podia-se falar na rua o que se quisesse, eu podia ler o que queria, podia ver filmes, etc, etc. E a partir desse e faço os meus 18 anos em Paris. E fui ao McDonald's também. E tomei Coca-Cola pela primeira vez. Ou seja, que era uma coisa que em Portugal era proibido por lei. Ou seja, não se podia tomar Coca-Cola nem ver McDonald's.
por decreto de Salazar. Por causa das relações com a Alemanha, com a América e por causa de uma série das empresas, etc. Há uma série de proteção às empresas portuguesas, há umas leis sobre isso e faz isso. E, portanto, essas idas em 1970 a Paris e em 71 a Londres, ou ver espetáculos que agora são normais, mas que na altura eram marcantes no panorama, mesmo agora, quando eu vejo, ou seja, eu vi na época uma série de exposições e acontecimentos que agora são muito estudados, ou seja, que não eram normal em Portugal, por exemplo, exposições que jamais se viriam a Portugal, ou espetáculos como o O'Hare, sei lá, e outros desses géneros, espetáculos musicais e não sei quantos, e as artes plásticas em geral, portanto, esse conhecimento fez com que eu desviasse completamente o meu vetor. E, ou seja, o que é que eu fiz? Embora eu comecei a participar em exposições, andava nos Ciclos Artes Plásticas de Coimbra, mas também vim para o Porto viver, depois acabei por ir para o Instituto Superior de Engenharia do Porto, e depois acabei de fazer a tropa. Nessa época, depois mete-se o 25 de Abril, a Revolução, e eu fiz 3 anos de tropa, e quando saí da tropa tinha que optar. E as minhas opções foram muito simples, ou seja, eu optava por ou ser artista plástico, portanto pintava quadros, como vocês veem. Não variou muito estes anos todos, há sempre uma figuração inerente, etc. Ou ia para o Conservatório, ia para o Conservatório de Lisboa fazer pintura, ser ator, portanto tirar o curso do Conservatório de Lisboa, ou tirar o curso de Belas Artes, portanto mudar das engenharias para as Belas Artes, etc. Tudo isso. E na altura, portanto, para mim, foi muito complicado, porque, ou seja, a minha mulher, eu casei entretanto, tive uma filha, a minha mulher andava nas Belas Artes, foi dar aulas, etc, e eu tinha que optar. E nessas opções, as opções de vida. Claro que, na minha cabeça, foi eu quero ser artista plástico, eu quero ser pintor, por mais que isso custe. Claro que eu também tive a sorte de ter casado com uma mulher que é das Belas Artes, tem curso das Belas Artes, portanto, que me entende nessa procura. Tive algumas pessoas que me ampararam neste choque, ou seja, pessoas que foram simpáticas para comigo e que me compraram os primeiros quadros e que me incentivaram exatamente a pintar e que me ajudaram, porque era difícil, é sempre difícil uma pessoa começar uma carreira do nada e ganhar dinheiro para comer. E a minha mulher dava aulas, ou seja, entanto interrompe as Belas Artes, vai dar aulas para conseguirmos ter dinheiro para viver. E portanto, há uma situação de equilíbrio nessa altura em que eu começo a pintar. E agora, muito perto dos 70 anos, ou seja, dou conta o quanto algumas pessoas foram importantes para mim. Ou seja, uma série de pessoas que foram muito importantes para mim. Porquê? Porque me compravam quadros, porque me incentivavam a pintar, porque levavam outros colecionadores ao meu ateliê, e isso foi muito importante para mim. Sei, por exemplo, sei lá, há um advogado no Porto chamado Miguel Veiga, que foi muito importante nessa altura. Porquê? Porque ele apresentou-me não só uma série dos amigos dele, como às pessoas que ele conhecia e os incentivava a comprar quadros meus. Eu era um jovenzinho com 20 e poucos anos, ou seja, que gostava de pintar. E depois a minha opção foi, ao contrário, foi não ir para a Faculdade de Belas Artes. Que por um lado é um erro de uma estratégia, porque eu acho que deve ter formação para isso, ou seja, que a Escola de Belas Artes, como a minha mulher, dá uma formação, e os professores davam uma formação especial àqueles alunos que poderiam ser artistas e ao mesmo tempo também dar aulas e tudo isso, e portanto uma coisa mexia com a outra, ou seja, porque os artistas, como não se vendia arte, ou seja, ao dar aulas ganhava-se dinheiro do Estado e portanto já poderia-se ter uma carreira como artista, uma coisa harmonizava a outra, mas ao mesmo tempo, e aí foi uma conversa que eu tive com um artista chamado Ângelo Sousa, que fez com que eu não fosse para a Escola de Belas Artes. Na altura foi uma conversa que tivemos os dois, em que eu lhe estava a dizer que era capaz de ficar nas engenharias e mudar do curso para a Escola de Belas Artes, até porque eu tinha alguns amigos meus que tinham feito o mesmo trajeto e já não se tinham matriculado na Faculdade de Engenharia, mas sim nas Belas Artes,
como um outro artista chamado Carlos Dias, que assina com outro nome, chamado Alberto Péssimo. Mas na conversa com ele, nessa conversa comigo, ele teve uma conversa, ao contrário de outros amigos meus, que eram professores da Escola de Belas Artes, que me incentivavam a dizer, não, fazes bem, muda para cá, são não sei quantos, é ótimo, é assim, assim. Ele disse-me algumas coisas que me ficaram no ouvido, que foi algumas coisas que tinham a ver com a minha relação com a obra de arte e com o que eu queria fazer. Porquê? Porque eu nessa altura comecei a fazer uma coisa chamada performance, que era o estar, ou seja, a performance, o que é? A performance é uma atitude, uma intervenção da pessoa sobre a arte e sobre as exposições. Eu comecei a fazer isso, que chama-se as performances. Vocês vão no Google, escrevem rituais, performance, alquetementos e veem-vos lá as coisas todas, que ainda agora faço. Ainda na outra, no penúltimo sábado, eu fiz uma performance. E uma performance o que é? É uma situação com arte, mas que eu estou presente e, portanto, é uma mistura de um teatro de qualquer coisa em que eu estou presente e que com o meu corpo eu faço gestos, eu digo qualquer coisa e que sublima e aponta coisas que têm a ver com a arte e problemas da arte. A que chama-se as performances artísticas e neste momento há uma artista que se calhar vocês já ouviram falar, os que são de artes, que é uma jovem, neste momento de 70 e muitos anos, chamada Marina Abramovic, que é uma mulher que faz performance, que já passaram para o mainstream dos amigos dela, como a Lady Gaga e coisas desse género. Ou seja, já há uma variação de pessoas desses tipos de coisas. Ou seja, o que é que eu fiz? Eu trouxe para a pintura uma coisa que eu gosto muito de fazer, que era o teatro, no fundo. Ou seja, que era a minha sensação de, com o meu próprio corpo e com a facilidade que eu tenho de poder tornar-me noutras pessoas e outras circunstâncias, fazer exatamente, ligar isso à pintura. Normalmente, quando as pessoas falam da minha pintura, falam muito da teatralização da pintura e da maneira como é que a minha pintura é teatral. Ou seja, vocês veem aqui um quadro e o que é que vai fazer neste quadro? É um homem que está só a cara dele. Ele tem 2 ou 3 pequenos pormenores que relacionam com outro tipo de vida, que é, imaginem as sobrancelhas, são quase desenhadas. Ele está numa paisagem, por sua vez, abstrata, mas é uma paisagem, portanto, há qualquer coisa de riscos que faz com que essa paisagem exista. Existem uns montes ao fundo e existem um céu azul. E o que está aqui escrito em dinamarquês é no dia em que o homem caiu do céu na Dinamarca. Isto é completado com exatamente uma brincadeira em que o quadro é um quadro grosso, em que é pintado uma parte como se fosse a tela branca e outra tela preta, fazendo de contas a que chama-se uma coisa que se chama em técnica de pintura trompe-l'œil, ou seja, nós utilizamos o truque do olho, seria a tradução do francês, em que faz de contas que isto é um quadro, não é? Ou seja, isto, por sua vez, é um quadro, mas que continua a ser muito meu, ou seja, é muito teatralizado. E eu sei que é teatralizado, que é uma situação, a maneira como ele é feito, passa na paisagem, a própria paisagem, esta abstração do fundo, passa através do cabelo do homem, e pronto, e é um homem de olhos verdes e não sei quanto, normal, ou seja, pintado minimamente pintado em relação a uma estrutura do corpo humano e a estrutura da pele e do corpo humano. O Zé teve aulas com isso, um professor incríveis de anatomia, que era uma cadeira bastante forte, bastante dura, segundo diz a minha mulher, e eu conheci alguns professores de lá que deviam ser bem chatinhos como professores, mas conheci-os sempre fora, e portanto, ou seja, o que é que houve aqui? Houve uma intuição, ou seja, desse tipo de coisas, de eu querer ir à procura das coisas, certo? Não quer dizer que eu esteja certo, qualquer pessoa tem a sua verdade, todas as pessoas têm as suas verdades, as suas procuras, e vocês como alunos também têm, vocês têm que descobrir em vocês exatamente o vosso rumo, o que é que vocês querem fazer, ou seja, o que é que vos dá prazer. Mas há uma coisa que vos digo, que é, quando vocês descobrirem o que vos dá prazer, quer seja estilista, modelo, ator, o que quer que seja, tentem fazer o que vocês querem mesmo. Porque digo-vos uma coisa, é uma chatice enorme, é a coisa mais chata que existe, é vocês, uma pessoa fazer uma vida inteira
e chegar a uma idade e ter a noção que a vida foi um bocado em vão, como eu conheço pessoas às vezes